entrando na área de transferência das gigahertz. 310º episódio, patrocinado pela ITGO e pela ExpressVPN e apoiado pelos adetêncios lá em apoia.se/área de transferência e picpay.me/área de transferência. E hoje, junto comigo, seu Marcos Mendes e... Quem? É o Rambo? É o Bruno? Quem é Mendes? Pois é, Rambo de férias, Bruno segue numa missão secreta, então todo mundo sabe o que fazer, lontras e corações pra todo mundo, e pra suprir a enorme falta que eles vão fazer, Felipe Espósito tá por aqui, do A Fonte, 95Mac, tá de volta ao ADT, agora eu vou conseguir gravar com ele no ADT, né, que ele me substituiu quando eu tava de férias. Bem-vindo, Felipe. Bem-vindo. Pois é, quando eu vim pro ADT você não tava, agora conseguimos estar juntos aqui, pulei do A Fonte pro ADT. Eu acho que você devia aí cavucar uma falta aí pra fazer parte do Bola de Cristal, hein? Só dando ideia aí. Dá pra fazer, hein? E na maldição de quinta-feira, não teve outro produto da Apple sendo lançado, mas sim a oficialização do banimento dos aplicativos de Twitter. E você chegou a escrever um texto sobre isso lá no Mac Magazine, não foi, Mendes? E escrevi na véspera de quando eu escrevi o texto, na verdade, na quinta-feira, de quinta para sexta, eu participei do Mac Magazine no ar. E a gente, ao finalzinho do episódio, repercutiu isso, porque na hora que a gente foi começar a gravar, foi quando saiu a notícia da confirmação, na verdade, o que todo mundo já sabia, né, que os aplicativos de terceiros do Twitter estavam banidos, e eu fiz um texto que tá por lá no Mac Magazine, eu vou deixar o link aqui na descrição, sobre o que foi cristalizando aos poucos, assim, a minha conclusão de que essas atitudes, do jeito que elas são sendo feitas e com essa indignação toda que elas causam, não são um acidente pela repetição que isso acontece, né? Então é um padrão de comportamento, e eu defendi que é de propósito para sinalizar. É que nem, por exemplo, né, tem lá o lance do... daqui a pouco eu lembro o nome dele, que fala que o e-mail é a mensagem, né? A forma... A gente tá discutindo isso num podcast, no rádio, na TV, isso diz muito mais sobre nós do que a gente tá falando aqui. Então é basicamente isso da teoria de comunicação, que é a mesma coisa. Então se você tá acho que é o sinalizando Harry uma Jenkins, coisa... não é, Marcos? É o Harry Jenkins? Eu acho que é. Eu tava o com Harry outro nome na Jenkins, cabeça. porque eu citei ele no meu TCC, olha só. E é exatamente isso aí. Olha só. Tá vendo só? Isso volta, sabe o quê? É o lance que a gente tava falando na semana passada sobre você ter... É do Marshall McLuhan, na verdade. Mas o Harry Jenkins também estava envolvido verdade. nisso. McLuhan sobre também. você ter referências. É do Marshall McLuhan. De qualquer forma, tudo isso para dizer o quê, né? Que quando você se comporta de um jeito, de uma forma repetida, isso se torna um padrão, isso sinaliza quem você é e com quem você quer falar, como você quer falar. E eu defendi que o que tá acontecendo lá no Twitter é, no fim das contas, de propósito, né? Aquele lance de... Enfim, tá tudo lá, tá defendido lá. E isso, eu não esperava a repercussão do tamanho que ela teve, da forma que o texto repercutiu, e na parte dos comentários o pessoal, enfim, me agredindo e se agredindo a respeito do assunto, né? O que foi uma coisa muito curiosa de observar. Me lembrou, sabe o quê, cara? Quando lá no comecinho, quando eu comecei a escrever lá pro blog do iPhone, eu escrevi um texto que era sobre quando a Apple lançou o Apple Maps, né? Que foi inteiro bichado, horrível, nada funcionava, tudo derretido, lembra aquelas coisas bem horrorosas? E aí tinha o lance do feedback. Eu publiquei uma matéria falando, olha, de fato, né? Que pena, mas ó, tem um feedback aqui, vamos mandar feedback, porque a Apple vai ter os pontos fora de Cupertino, onde ela sabe que é mais crítico, onde ela tem que arrumar. E também nos comentários foi uma confusão, o pessoal, vocês são muito burro de ficar ajudando a Apple, ela tem o trabalho dela fazer, não sei o que lá. Eu falei, nossa, tá, né? Tem pessoas que enxergam o mundo assim mesmo, que curioso, né? Então, isso aí foi basicamente a mesma coisa de novo. Vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser ler, e eu não vou ficar me repetindo aqui mesmo, porque quem já escuta aqui o ADT sabe mais ou menos as impressões que eu tinha sobre isso, mas isso me trouxe aqui uma ideia de discutir sobre lidar com esse tipo de reação. Tanto o Coca quanto o Felipe já estão faz tempo, né, noticiando e tratando de assuntos que às vezes são mais polêmicos do que os outros e tudo mais, e é uma coisa que vocês têm que lidar com frequência, é uma coisa que como vocês reagem a isso, o que fazer numa situação dessas, interage, não interage, né? Como é que é pra vocês? Olha, eu já tive que aprender a não interagir, porque as coisas que eu escrevo no 95 têm um alcance gigantesco, né? E pra mim, quando eu entrei lá, foi uma surpresa, porque qualquer coisa que você publica, imediatamente tem 50 pessoas respondendo no Twitter, mais 100 pessoas nos comentários, e aí se você for ler, você nunca mais escreve nada. Pode ser o que for, sempre vai ter alguém reclamando.
sempre vai ter alguém reclamando. E eu acho muito engraçado, porque tem o Reddit, o Reddit da Apple, né? A comunidade da Apple lá não oficial. E de vez em quando umas matérias minhas repercutem lá. E é muito engraçado, porque eu sou sempre considerado o hater da Apple. Sendo que, né, eu gosto, tô aqui falando, escrevendo sobre Apple. Mas pra muita gente eu sou hater, porque minhas matérias... Eu gosto de fazer umas matérias assim, mostrando o que eu não gosto. O que a gente acha legal, tal, todo mundo já sabe. Eu vou lá e falo, não, isso aqui não tá legal. O pessoal mesmo falava muito, esse aí fica falando da Apple, que o Stage Manager do iPad, que eu passei 6 meses escrevendo matéria de que eu não achava legal a Apple ter excluído o Stage Manager dos iPads antigos. Por fim, a Apple foi lá e mudou isso. E aí todo mundo ficou falando, não, a Apple não precisa mudar isso. E agora, né? Então, a gente que trabalha com isso tem que... É só ignorar mesmo, sempre vai ter gente pra criticar, mas tem vezes que eu fico muito curioso pra olhar os comentários, assim, falar, o que será que estão falando? Mas aí eu começo a olhar e falo, não, deixa pra lá, que senão eu vou entrar numa neura e vou querer responder todo mundo, e tem que deixar pra lá mesmo, mas essa galera, infelizmente... Sempre vai ter gente assim, mas eu comento muito isso, já falei no meu Twitter, e principalmente com gente que fala que, mas não tem que ficar, você fala muito mal, fica criticando, não sei o que. Eu falo, mas o meu papel aqui como jornalista que tô aqui cobrindo é esse, eu não sou PR da Apple pra ficar só repassando tudo que eles lançam do jeito bonitinho, com os adjetivos que eles usam. Não, eu tô aqui pra olhar e falar, não, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não achei legal, e é isso, a gente tem que, né, quando é legal a gente tem que falar que é legal, quando não é legal, tem que falar que não é legal. Tem a figura do crítico, né, tem a figura do comentarista, né, crítico de cinema, comentarista de futebol, e é muito difícil da gente ser imparcial. Talvez seja fácil da gente identificar uma pessoa, digamos assim, fanática, né? Uma pessoa fanática é aquela pessoa que não consegue ver nenhuma coisa boa, né, ou não consegue ver nada de ruim, né? Quando tudo é 100%, a opinião daquela pessoa, né? Me diz uma pessoa que você admira, né? Me diz um defeito dessa pessoa que você admira. Não tem. Ou o contrário, né? Me diz aí uma pessoa que você odeia. Me diga alguma coisa de boa que ela fez. Não fez nada de bom. Então, acho que toda crítica, claro que dentro de um volume humano, tem aquela coisa de... É um feedback, né? De, peraí, o que você tá falando? Faz sentido o que você tá falando? Eu posso melhorar? Acho que existe num diálogo... Né, essa troca de ideias. Mas às vezes a pessoa ela só quer te agredir, ela não tá ali pra dialogar. E aí é entender que aquilo dali é pro lixo. Tem um quê de saúde mental e tal, né? Se você tiver mais chateado, né? Não é legal você ver aquele tipo de comentário, mas acho que faz parte dessa coisa, né? Se você expressa a sua opinião, você tá abrindo uma porta para que outras pessoas também expressem a opinião delas. E é saber entender a sua visão, a visão do outro, que faz sentido, não faz sentido, se possível, dentro de um respeito. A galera que bolou o Mastodon, por exemplo, o Twitter ele é velho, né? Tá completando aí 20 anos, ainda não se sabia o que a internet ia virar. Mas o Mastodon / o ActivityPub, né? Quem bolou, quem organizou foram 5 pessoas. 4 delas eram na redação LGBTQIA+. Então, incluíram no próprio protocolo esses mecanismos de controle / moderação. Porque, de alguma maneira, sofriam esses ataques, essa falta de diálogo, né? Então, tem lá os controles, uma das coisas boas de diversidade. Mas acho que, para mim, entender o meu lado, entender, se possível, o lado do outro e chegar ali no meio termo, porque quando eu expresso minha opinião e vem um trem do outro lado, não adianta eu ficar na frente do trem, eu tenho que ir correndo, pular dentro do trem. Se eu de alguma maneira estou expressando uma opinião que quero mudar o rumo do trem, eu preciso, né, sair da frente do trem, correr o máximo que eu conseguir e pular no trem. Obviamente, né, posso me machucar, enfim, né, todas aquelas coisas, mas só dentro do trem que eu vou conseguir mudar. Né? Se eu ficar na frente do trem vai ser puro confronto, né? E não dá. Primeiro a gente precisa estar dentro desse trem para conseguir mudar alguma coisa. Eu tenho... A minha impressão é parecida, né? A primeira exposição com um alcance que já começou muito grande que eu tive foi lá, justamente no blog do iPhone, e tinha matérias que... E assim, né? Eu lembro que a primeira matéria que eu escrevi tinha termos em inglês, eu falava device, falava coisa assim, e também nos comentários, que cara presunçoso, escreve em português, é dispositivo, não é device, não sei o que lá. Isso foi importante
importante naquele momento, beleza, né? Existe o jeito de se expressar e existe o que a pessoa tá se expressando. Essas coisas não podem ser levadas em consideração juntas, né? Às vezes a intenção da pessoa é boa, só que ela é baba de raiva pra tudo e se expressa daquele jeito. Então, você aprende a separar isso um pouquinho, uma coisa ou outra. E também tem comentário, claro, né? Que nem nessa matéria que eu publiquei no Mac Magazine, um cara falando que eu tava com medo de ser preso junto com os outros brasileiros por causa dos Twitter flies, não sei o que. Você fala, velho, o mundo dessa pessoa deve ser uma coisa muito difícil, né? E tudo bem, né? Cada um. Mas teve algumas críticas. É aquilo de você começar a entender, por exemplo, quem não quer entender o que você disse, quer achar um ponto técnico pra distorcer e desmentir, logo invalidar todo o resto do seu argumento, né? Eu falei sobre as demissões, a forma como elas aconteceram, assim como o Google essa semana, né? Fez uma bobagem, demitiu um monte de gente e o povo descobriu que foi tentar entrar no escritório, o crachá não funcionava mais. É falta de respeito absoluta, falta de consideração, né? Um ser humano ali que descobriu naquele momento que o salário dele acabou, com a diferença de que tanto o Google, quanto o Microsoft, quanto o Facebook, eu falei aqui algumas vezes, né? Eu detesto o Facebook, mas ele fez demissões em massa de um jeito perfeito. Gente, ó, eu não tenho os dados exatos, mas é que nem Microsoft. 4 meses de salário, 6 meses de seguro-saúde e assistência do que vocês precisarem, tudo. Mas é diferente de assim, né? Que no caso do Twitter que foi, gente, todo mundo demitido amanhã, 3 meses de salário. Aí chega o contrato, 1 mês de salário, na verdade, contanto que você não fale publicamente sobre a empresa, né? Que eu não espero, não fale mal publicamente sobre a empresa, o que, né, tirando a ironia do absolutista de liberdade de expressão, né? Que é o lance que o Musk fala que ele é cruel, né? Então, o ponto é sempre essa forma cruel, mas ainda assim, é curioso que fazendo o podcast, esse tipo de crítica não tende a acontecer desse jeito. Tem uma outra pessoa que escuta pra sentir raiva, passar raiva e passar essa raiva pra frente, né? E é que nem no Loop Matinal. Tinha gente que escutou a vida inteira o Loop Matinal e a vida inteira criticou, mas continuava escutando, né? Então, sei lá, o lance da pessoa é escutar e é tipo que nem tem guilty pleasure em inglês, né? É o guilty rage. A pessoa escuta e sente o prazer em sentir a raiva pra poder bater, sei lá, cada um. Mas ainda assim, isso de aprender a entender a crítica e tirar o veneno dela pra aí sim ser uma coisa que seja benéfica e útil, é uma coisa que acho que vem com o tempo. A gente no primeiro impacto disso assusta, mas o tempo vai passando, consegue aprender a navegar isso aí. O que eu vejo, por exemplo, no caso do Felipe, né, que você publica coisas que tem a ver aqui com o Brasil no Night 5 Mac, e sempre eu vejo você repercutir as críticas do tipo, gente, que você para de falar do Brasil, é pra americana, né? E aí você tenta, de um jeito educado como você fala, escuta, o mundo é maior do que o seu umbigo, né? Não é mais ou menos isso? Exatamente, e tem muito, toda vez publicar, de repente, essa história mesmo de que a Apple tá sendo multada no Brasil por causa do carregador. Cara, tem muita gente lá fora que fica interessada nisso, porque acho que é o primeiro país que decidiu multar a Apple por causa do carregador ter sido retirado da caixa. Mas sempre tem um no comentário que fala, eu não quero saber de coisa do Brasil, né? Por que tá falando do Brasil? Fica falando que o Brasil fala, pô, a gente posta coisa do mundo inteiro, né? Tem notícia que coisas que acontecem na Europa, coisas que acontecem no Canadá. Aí posta lá uma matéria do Brasil, o cara fica postando só coisas do Brasil. Aí você tem que explicar, olha só, lamento, mas né, as notícias vêm de todo lugar e a gente posta o que é relevante. Nesse caso aí, embora seja algo acontecendo no Brasil, é uma coisa que de repente outros países podem vir a fazer depois, e é isso que o Marcos falou, tem que explicar de um jeito educado que o mundo não se resume só ao lugarzinho que a pessoa vive. Então, hoje eu acho que eu já aprendi mais a ter essa paciência de respirar fundo e responder de um jeito educado, mas eu reviro os olhos com alguns comentários, porque é o que o Coca também comentou. Tem gente que tá ali só pra realmente, que quer falar mal e porque quer falar mal, que não tá a fim de ouvir, que não tá a fim de ter um contra-argumento e se aprofundar numa discussão. Só tá ali pra falar, pra, né, gerar ali o caos nas redes sociais, o caos nos comentários, pra parecer que a pessoa tá... não sei o que se passa na cabeça de uma pessoa dessas, né? Mas tem muito disso na internet. Com o tempo, a gente que trabalha na área se acostuma a lidar, mas que é chato E tem uma outra coisa também, né, que a gente estava falando, né? Tenho de ouvir e isso da expectativa de pessoas. Eu, por exemplo, quando entro no 9to5 Mac, eu espero ouvir sobre Mac, né, de alguma maneira. Tá lá no nome. Eu espero ouvir sobre isso. E às vezes, a tecnologia era uma coisa muito pontual. A tecnologia não afetava a nossa vida. A tecnologia era, sei lá, era minha TV,
era o rádio que eu tinha. E as coisas foram mudando de tal maneira que hoje a tecnologia tem impactos sociais. Então, muitas das vezes, né, agora, por exemplo, a gente não está exatamente falando de tecnologia. Está falando dos impactos sociais, né? É quase um estudo sociológico, né, do que exatamente tecnologia. E isso também machuca, agride um pouco as pessoas. Pô, caramba, eu tava pensando que eu ia ouvir um podcast sobre tecnologia e, né, tô escutando um podcast sobre sociologia. Mas claro, é tecnologia, é o impacto que a tecnologia tem. Mas aí, por ser uma coisa mais sociológica, entra já quase numa coisa meio de ativismo, né? Onde cada um tem a sua posição e, né, cristalizado. E aí não tem como, não tem, né, que nem aquela pessoa que fala, não, a Apple é cara. Não, acabou, a Apple é cara. Ela já não tem mais nenhuma outra qualidade, ela é cara. Automaticamente vai para um universo Android. E aí você não pode falar uma vírgula do Android. Eu lembro uma vez que eu falei sobre Apple TV e tal, não sei o que lá. Depois eu falei de Google. E era uma crítica pros dois. E várias pessoas falaram, caramba, você tá falando mal do Google. Sim, tô falando mal do Google. Mas você devia falar mal também da Apple, mas eu acabei de falar mal da Apple ali, do Apple TV. Enfim, queria... enfim, cada um tem uma visão das coisas, né? E toca as pessoas de maneiras diferentes, né? Cabe a gente que, de alguma maneira, tá numa posição de destaque, né? Uma vez que a gente tem microfone, as outras pessoas não têm microfone. É tentar fazer dentro do possível, né? Se a pessoa consegue fazer isso, né? Criar uma harmonia. Senão vai ser guerra atrás de guerra. Pois é, Coca, e é bem curioso também que, por exemplo, você comentou isso da tecnologia ela ir para outras áreas, e eu vejo muito isso no 95Mac, porque se você compara o 95 com outros blogs de Apple, você vê que a gente não cobre só Apple, a gente fala de Twitter e a gente fala de outras questões, e isso que você falou, por exemplo, às vezes a Apple ela faz ações, né, por exemplo, teve agora que eles lançaram as coisas lá do Dia do Orgulho Negro, tem as ações LGBT, e a gente faz matérias também em cima disso pra falar, olha que legal, tal empresa tá fazendo uma ação bacana pra isso, tal empresa tá promovendo isso. A gente não fica só naquela coisa de a Apple lançou um novo produto, tal desenvolvedor lançou, não, a gente tenta trazer outras discussões também, sim. Trazer impactos. Eu lembro que teve uma reportagem que saiu daqui do Brasil, acho que eu cobri pro 95Mac, de que uma das empresas, uma das fornecedoras da Apple estava ligada com mineração ilegal aqui no Brasil. E aí eu fiz uma matéria no 95 já puxando, explicando o que acontece aqui no Brasil, a discussão que a gente tem de preservar a nossa mata e tudo mais. Então a gente gosta de ir para esses lados, de não ficar só naquela coisa simples de ficar cobrindo o release da Apple. E tem muita gente que gosta disso, que acha legal, e eu particularmente acho que esse é um enorme diferencial do nosso trabalho. Mas sempre tem alguém que fala, tipo, não, eu entrei aqui para ler de tecnologia, eu não quero saber o que tem de ação, o que tá acontecendo, que se tem Apple fornecedor, eu quero saber de Mac novo. A gente fica, não quer ler, não lê, mas não precisa, né, ficar jogando hate, mas é o que acontece, tem quem joga hate só porque a pessoa acha que o nosso trabalho é entrar ali e ficar só postando o que a Apple ou alguém fez de novo e acabou. Mas não, a gente acha que tendo o alcance que a gente tem, acho que é nosso dever ir um pouco mais além disso, né? Mas tem gente que não entende esse ponto de vista. É muito louco, né? Tem gente que tá muito inserida, por exemplo, nessa parte toda divisiva, né, deixa eu identificar... Isso eu vi muito bem de novo nesse texto do Mac Magazine. A pessoa, com base no que eu falei, tenta entender qual que é o meu contexto político pra saber se concorda comigo ou não, pra poder me atacar ou não. Você fala, cara, que volta que você deu pra entender errado e bater, né? Então, e eu lembro, por exemplo, dia desse também, o Felipe, acho que publicou, e você falou isso, né, de que o 95Mac cobre outras coisas, geralmente é você, quando é sobre rede social, geralmente é matéria sua, né? Que é uma coisa que você não comenta muito, claro, na fonte, porque a proposta é outra, você comenta, né, em redes de vez em quando uma coisa ou outra assim, mas eu vejo como você publica muita coisa sobre as redes, né? Exatamente, eu tô
tô sempre de olho no que Instagram, Twitter, WhatsApp tá fazendo, porque é igual eu comentei, apesar né, o 95Mac nasceu como um blog de Apple, cara, eu acho que todo mundo ali usa rede social, todo mundo ali tá usando o Instagram, tá usando o Twitter. Essa história do Twitter ter banido os apps de terceiros mesmo, quantas pessoas que lêem o 95Mac provavelmente usam Tweetbot, que usavam, né? Agora não tem mais. Então eu acho importantíssimo estar de olho nessas terceiras áreas, assim, né? Que fogem um pouco do contexto principal do site, que é e ainda é Apple, mas que tá ao mesmo tempo inserido em tudo ali o que os nossos leitores acompanham, né? Então não é só ficar de olho simplesmente, igual eu falei, no que a Apple tá lançando, mas tem muita coisa que é importante para as pessoas saberem. Elas têm que saber o que o Instagram tá fazendo, o que a Meta tá fazendo para coletar dado, o que a Meta tá mudando, o que a Meta vai lançar de atualização, o que o Elon Musk tá aprontando com o Twitter. Toda essa história da API mesmo, que começou com os apps simplesmente parando de funcionar e o Twitter só se manifestou depois que todo mundo ficou batendo. E aí, os desenvolvedores estão reclamando, os apps não estão funcionando, vocês não vão responder? E daí sim eles foram lá e falaram, não, é isso, acabou. Mas, então a gente tem outros, como eu falei, tem outros deveres ali, além de só cobrir novidades, tem muita coisa acontecendo que impacta essas pessoas que estão usando os produtos da Apple e que eu, pelo menos, acho muito importante que eles também saibam do que está acontecendo. Isso é importante, Felipe, né? Acho que parte do trabalho da área de tecnologia é desmistificar a tecnologia. Todo mundo tá falando, caraca, o ChatGPT passou no MBA de não sei aonde, fez a prova de medicina e, né, virou médico. É óbvio, o troço é o Google. Você coloca a pesquisa, ele tem um universo inteiro de informação até 2021. Né? Se for alguma coisa de 2021 pra cá, ele vai ser reprovado. Mas isso é o esperado. Não tem nada de fantástico nisso. Caramba, ele passou no exame de advogados lá da OAB. Claro que vai passar, ele foi feito pra isso. Não tem nada demais nisso. Né? Tanto que a solução Google do ChatGPT é aquela Lambda, né, que teve aquela história. Caramba, o bicho tá consciente e sei lá o que a gente vai fazer, que é uma conversa, né, do Google. Peraí, mudo o meu mecanismo de busca, não mudo o meu mecanismo de busca. Se eu mudar o meu mecanismo de busca para Lambda, né, /ChatGPT, a pessoa vai fazer a pergunta e vai ter a resposta direta. Aí não vai ficar vendo os anúncios lá para clicar. Então eu não vou fazer grande, então é melhor deixar um modelo antigo. Né? É esse desdobramento do impacto social da tecnologia. Quando não é para o Twitter virar um assunto proibido, mas a partir do momento que o Twitter bloqueou os apps de terceiros, qual é o impacto social disso? Isso vai afetar as demais APIs? Muita gente usa o Twitter como um veículo de comunicação, né? de postar as coisas, postagem automáticas, né? Tava conversando sobre isso. Sei lá, temperatura, previsão de tempo. A galera vai e empurra isso no Twitter. Isso vai afetar esses serviços, né? Até onde vai? Banir os clientes de terceiros significa o que exatamente para mim no meu dia a dia? Além da falta de respeito, né? De todo aquele preâmbulo que a gente tem que fazer, mas o que mais? Quais são os outros desdobramentos técnicos desse banimento? Isso vai me afetar de que maneira? Significa que eu tenho que apagar o Tweetbot e ir pro cliente de Twitter? Eu vou continuar consumindo? Vai mudar alguma coisa das coisas que eu consumo? O que eu perco? O que mais, né, isso afeta? A gente às vezes fala muito, né, do impacto com os trabalhadores da plataforma, e tem que falar, mas também tem o outro lado do cliente, que não é só o cliente, que eu digo, não o aplicativo, mas o usuário, né, que está usando o Twitter. Né? O que aquilo vai impactar nele também. Né? Às vezes eu sinto falta disso, porque as matérias, né, que eu vi falando sobre isso eram muito pontuais. Baniu lá, o Twitter falou, né, que era uma coisa de anos, long term, whatever lá, e é uma coisa de 2 horas. Legal, mostramos a inconsistência do Twitter, mas para mim, né, o que significa? Eu só tô perdendo clientes de terceiros, entre aspas, né, o só, ou tem mais alguma outra coisa, né? Quais são os outros impactos? Isso eu sinto falta às vezes também, né? A gente fica muito focado em determinados cenários em função do curso que as coisas vão vindo.
da minha parte sobre isso, eu sei que eu falo muito sobre o pessoal de desenvolvimento, o impacto mais disso aí, que eu acho que é tudo que eu sempre, quando eu tento promover uma mensagem desse tipo, é tentar mostrar que existe um lado humano para qualquer decisão de negócio, né? E eu tento ao máximo, tanto aqui quanto quando eu escrevo lá pro iFeed, nisso aí do Mac Magazine, sempre no blog do iPhone, no próprio Loop Matinal, sempre tentar, de um jeito ou de outro, promover a ideia de gentileza, responsabilidade. Vai um pouco até do que eu falei na semana passada do Stefan Sagmeister, desenhar coisas para o bem, para melhorar, para, né, deixar as pessoas mais felizes. Eu tenho críticas? Tenho. Eu vivo criticando um monte de coisa aqui, mas quando eu tento pensar mais profundamente sobre qualquer coisa, sempre me vem esse lance do lado humano. Por isso que no texto lá eu falei, por exemplo, gente, né, inicialmente eu falo, não cancelem a assinatura do Tweetbot, mas o Tweetbot saiu da App Store, ainda, por exemplo, ainda tá lá para mim que vai renovar. E eu vou deixar renovar, se a App Store, o sistema permitir que isso aconteça, eu vou fazer sem problema. A gente pode até falar, por exemplo, também do lance do preço do Mastodon, do Ivory, na verdade, né? Então, o que eu tento fazer sempre é trazer isso que talvez a pessoa não pense, que no fim das contas mesmo, é alguém que nem ela, que sentou lá e trabalhou por 10 anos uma coisa que sumiu da noite pro dia. Enfim, tem toda... O Twitter, se quiser, pode fazer isso. Pode, é verdade que pode. O cara pode fazer o que ele quiser, pode fazer o que ele quiser, mas existe um elemento de decência aí que tem gente que não consegue enxergar. É inconcebível para um perfil de pessoas, pelo que eu tô percebendo, essa ideia de que você tem que ser gentil com outra pessoa. Tem gente que se reafirma pela violência, deve ter crescido assim, não sei, né? Cada um tem os seus motivos para ser do jeito que é, mas me parece que é isso. Muita gente vê na violência e na agressividade sinônimo de respeito e de imposição e de sucesso, enfim. Não vem isso ao caso agora. Mas eu tento sempre lembrar que tem outro lado. Então, quando eu falo de desenvolvedores e o pessoal, é mais para esse lado. Eu tô tentando lembrar quem foi que, quando eu publiquei um thread... Na verdade, foram meus últimos tweets. Isso faz... sei lá quanto tempo faz umas 2, 3 semanas, que, tô indo lá pro Mastodon, por isso e tal. E aí alguém respondeu assim, falou, pô, cara, assim, né, vai lá, pra mim a experiência não mudou muito, mas... vai lá, né, o próprio Bruno Casemiro comentou que, pô, pra ele também, ele não via isso tudo que a gente comentava, que a gente discutia aqui, porque o lance dele era outro e beleza, né, até... Lá no texto eu falei, inveja as pessoas que, sinceramente, de fato, se elas acordam e vão dormir se sentindo assim, muito legal, queria, né? Não tem sido a minha experiência, por isso que enfim, eu saí e desisti, né? Mas tem isso aí que, se a gente pensar por 5 minutos, é muito tempo pensar por 5 minutos inteiros sobre alguma coisa hoje em dia. Se pensar por 5 minutos, dá pra ver o impacto que isso vai ter no dia a dia de todo mundo. Ou na experiência mesmo do Twitter, se tá igual pra você, beleza, mas não tá igual pra um monte de gente, as pessoas vão sair. Isso vai ter impacto em você, na forma como você recebe as notícias, como você interage. Hoje, amanhã, depois, pode não mudar, mas na direção que as coisas estão andando, vai mudar. Isso vai esbarrar em você mais cedo ou mais tarde. É melhor você se preparar isso mais cedo do que mais tarde. E eu sempre volto a esse lance do elemento humano. Tem pessoas que estão sendo nem prejudicadas, que estão tensas desnecessariamente por causa de alguém perdendo o sono por causa disso e não precisava, né? Então é sempre por esse lado, mais ou menos, que eu olho e tento promover isso aqui, de as pessoas pensarem nas outras, nas atitudes que elas tomam, nas repercussões, do jeito que elas num comentário, que seja numa matéria, que seja no feedback de um podcast, de algum jeito, é pensar sempre são pessoas fazendo isso igualzinho a quem tá escutando, que acorda às vezes tá triste, tá feliz, tá esperançoso, tá deprimido, você não sabe, né? Então, nunca o tweet é só o tweet, tem todo um contexto que a gente não é obrigado a saber o que a pessoa não disse, mas pensa que talvez tenha um contexto, né? Então é importante. Exatamente. Acho que foi na matéria que eu escrevi sobre o Twitterrific ter sido banido. Foi tipo horas antes de confirmar que o Twitter estava desativando a API mesmo e tudo mais. E eu escrevi uma matéria sobre isso e um dos comentários foi: parece que você não sabe como que uma empresa privada funciona. Ele pode mudar o que ele quiser. Eu falei... Sim, ele pode mudar o que ele quiser, a empresa é dele. E eu tô escrevendo aqui para um blog que eu também posso criticar o que eu quiser. E acho que é isso que as pessoas não entendem, né? As pessoas tratam certas outras pessoas, empresas, né? Como a gente sabe que tem fãs de tudo quanto é coisa, tratam com imagens imaculadas que você não pode criticar, não pode falar mal. E não é assim, né? A gente tá aqui para, como eu disse há pouco, para apontar as coisas legais e também para apontar o que não tá legal, o que pode
pode melhorar, o que a gente não concorda. E a internet tá aí pra isso, pra gente mostrar, apontar todos os lados, não pra só ficar passando pano pra certas coisas, e a galera tem essa dificuldade, né? Então eu respondi, eu falei, tá, então eu até coloquei na minha matéria, na verdade, falei, o Twitter pode fazer o que ele quiser, mas pra mim é uma sacanagem, e eu tenho todo o direito de achar que é uma sacanagem. Então, o seu erro é considerar que a pessoa leu o seu texto antes de comentar, né? Tem isso também. Exato, tem isso também, né? Acho que boa parte lê o título e corre comentar. Sei lá, deve ter uns 5 anos atrás, essa ordem de grandeza. Não sei se foi nacional ou se foi aqui no Rio de Janeiro, mas autorizaram as lojas, comércio, whatever, supermercado, enfim, shopping que seja, a abrir domingo oficialmente e tal. É como se fosse um dia de trabalho. Eu achei isso sensacional, porque eu sou adepto de que as coisas deveriam funcionar 24 horas por dia, né? De você poder ir no mercado de madrugada. Eu adoro o mercado de madrugada. E aí uma pessoa... Vem pra São Paulo. Aqui no Rio tem. E aí uma pessoa ligada a essa parte de... Não, isso aí é um absurdo, porque legalizando transformava o domingo num dia de trabalho normal. Então a pessoa que trabalhava no domingo e ganhava, sei lá, hora extra, né, ganhava 2 vezes, passa a ganhar como se fosse uma segunda-feira. Então, pra mim é legal. E pra ela também era legal. O problema dela era que a pessoa que trabalhava no domingo, em vez de ganhar uns 2x, ganhava 1x, ganhava menos. E eu não tava pontuando isso. Pô, caramba, não, tem que ganhar, sei lá, 2x de madrugada, 3x, enfim. Né, acho que são... Mas... Às vezes as pessoas querem a mesma coisa, mas não tem aquele... Peraí, me fala mais um pouco aí desse teu lado, para chegar naquele terreno comum, né? Porque eu falando que eu adoro as coisas 24 horas, parece que eu sou um explorador, que eu quero... Não, enfim, eu quero acesso, quero facilidade, mas, né, sem um processo exploratório, sei lá como é que se chama, que era a questão que a lei estava abrindo uma brecha. Então, também sinto falta desse diálogo, né? Me fala mais aí, né? Me conta mais, como é que é? Qual o problema que você vê isso? O que eu não estou enxergando na tua fala? E claro que a pessoa tem que falar, né? Com fatos, né? E não achismos e gritaria ou qualquer coisa do tipo. Eu acredito que com essa história, né? Especificamente, né, do cliente de Twitter, isso... Se já não tinha afetado, vai afetar diretamente a maneira como a gente está lidando com as redes sociais. Então eu quero saber como é que tá o uso das redes sociais aqui do Mendes e do Felipe. Mas antes, tirar aqui 1 minuto do episódio para falar sobre a i2Go, que está patrocinando mais esse episódio do ADT. A i2Go é a marca número 1 de acessórios para smartphones, e só que no Brasil ela conta com mais de 20 mil pontos de venda e com mais de 15 milhões de produtos vendidos. Ela oferece uma variedade enorme de cabos, carregadores sem fio, veiculares e de parede, powerbank, fone de ouvido, caixas de som e etc. Com garantia de até 3 anos. E ela também tem um catálogo que está ficando cada vez maior de produtos para casa conectada, com câmeras inteligentes, tomadas, controle universal e diversos modelos de lâmpadas conectadas e por aí vai. Ela também tem o smartwatch TrackGo com Alexa integrada. E tem também a Smart Scale Fit, que é uma balança inteligente com mais de 13 funções de medida corporal. E para conhecer melhor todos os produtos e acessórios com desconto bem bacana ainda por cima, faz o seguinte: acessa i2go.com.br e na hora de fechar a sua compra, coloca o cupom ADT20 para garantir um desconto de 20% nas compras acima de R$150. Mais uma vez, i2go.com.br, cupom ADT20 na hora de fechar a sua compra. E muito obrigado a i2Go pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu i2Go. Muito que bem. Tweetbot saiu de cena e não deu 4 dias, eu acho. Entrou o Ivory, oficialmente, né, o cliente Mastodon. Como é que tá o uso da rede de vocês? Vocês pararam de usar o Twitter? Foram pro Mastodon? Como é que tá isso pra vocês? Mas não só dos dois, eu tenho curiosidade de saber em geral o uso de redes sociais de vocês. A gente pode até começar pelas outras, pra não ficar só focando no Twitter e Mastodon, porque eu tenho curiosidade de saber o resto. Eu sei que o Coca, por exemplo, o lance do Coca é mais Instagram, sempre foi, né? Então você não tá sendo tão afetado assim, acho, pelo fim dos apps de terceiros, né, Coca? Pro Twitter. Mas
de geral, como é que tá pra vocês? Eu olho assim, eu não gosto de delegar o meu poder de escolha pros outros. Então, sempre que tem algum... Falou a palavra algoritmo, eu já... Ih, rapaz, que história é essa aí? Como é que é esse negócio de algoritmo? Eu prefiro... Eu vou em busca da informação. Porque é muito fácil controlar uma pessoa e controlar a mim mesmo. Eu quero desconto. Se você me oferecer, né, cupom, você manda pro meu e-mail cupom das coisas que eu compro, eu vou trocar de marca e vou usar aquele cupom. É muito fácil me manipular. Então, eu prefiro... Né, os e-mails ali de promoções, né, não chegam até mim, ficam do lado de fora. Tudo que é algoritmo, eu jogo pro lado. Eu sou fã do bom e velho RSS. Então, todas aquelas discussões, entre aspas, legais de Twitter, chega até mim através de RSS. Né? Eu não me afastei do Twitter. Cada rede tem um punch. Né? Eu acho o Instagram uma rede muito mais... Não é usuário a palavra... TikTok é legalzinho, né? Tem o uso de TikTok, mas não tem aquela coisa de integração. Poderia tranquilamente trocar o TikTok pelo Instagram. A minha coisa ali é uma maneira de entrar em contato com as pessoas e fazer isso da maneira que seja mais agradável para mim e para as outras pessoas. Tem gente que gosta de Twitter, né? Que é aquela coisa de texto, né? Acho que o Instagram tem aquela coisa do foto bonita, né? Aquela coisa da luxúria, né? Tem aquela coisa de cada rede social tem um pecado capital. Tem aquelas fotos bonitas, bem produzidas, diferente do TikTok, né? Que é aquela coisa, no geral, de dancinha, mas tem muito conteúdo legal, mas é um conteúdo que não é muito profundo, né? Não dá pra você ser profundo tanto num tweet quanto num TikTok ali. Então, rede social pra mim é muito mais um sinônimo de RSS pra consumo de conteúdo. E tem interação, né? O Instagram, né? Tem lá as fotinhas bonitas, dá pra fazer uns stories, dá pra fazer umas perguntas, tem um retorno, né? Então, eu gosto da maneira que o Instagram faz as coisas, né? Eu não conseguiria fazer isso num TikTok. Eu não poderia no TikTok lançar uma pergunta, eu não tenho as mesmas ferramentas de interação que eu tenho. Twitter não me dá isso, no TikTok não me dá isso. Facebook talvez me desse dentro de um grupo, de uma página, mas acho que o Instagram ele tem um lugar no coração da gente aqui, né? Dos brasileiros. Eu elegi o Instagram por causa disso, mas não realmente não consumo Instagram. Uma rede que eu consumo talvez de conteúdo é o TikTok, aquele meu, comumente falou, guilty pleasure. Eu não sei agora, né, mas o Twitter foi por muito tempo a minha rede social, assim, preferida. Eu adoro o Twitter, tenho desde 2009 a minha conta lá e sempre foi a rede social que eu mais gostei, mais tive prazer de usar. Porque o Twitter, pra mim, ele sempre foi muito, muito real. Eu adoro Instagram. Tô olhando aqui o meu screen time do iPhone e o meu Instagram tem muito mais tempo de uso do que o Twitter. Eu passo muito mais tempo no Instagram do que no Twitter. Mas Instagram é aquela coisa, são aqueles momentos maquiados que eu também faço, eu gosto de fazer isso. Também é meu guilty pleasure. Vou tomar um café legal, posto no meu Instagram, eu adoro. O Marcos me segue no Instagram, vê que eu posto 500 stories, eu vou viajar, eu posto um monte de stories, eu gosto, mas eu sei que é uma coisa maquiada e que muitas pessoas que eu sigo também interagem desse jeito, não tem problema nenhum, acho que até é o propósito do Instagram, é um lugar pra você mostrar as coisas legais da sua vida e tá tudo bem. Mas o Twitter sempre me chamou a atenção, teve um lugar no meu coração, porque ali é um lugar que eu sinto que é onde as pessoas são elas mesmas, pro bem e pro mal. É ali onde eu vejo pessoas desabafando, é ali onde eu vejo pessoas postando coisas legais, coisas muitas vezes sem pensar, que às vezes é assim que... Hoje eu uso mais o Twitter profissionalmente, mas quando eu não tinha muito essa preocupação, o Twitter era lugar que, veio isso na minha cabeça, vou tweetar isso. E tweetava, e postava, e enfim. Eu acho que o Twitter tinha muito esse imediatismo. Você diria, Felipe, uma pergunta aqui, você chegou no Twitter em 2009, você diria que as pessoas com as quais você interage no Twitter são pessoas que você interage desde 2009? Vou reformular. Você usa profissionalmente, pintaram novas pessoas, óbvio, natural. Mas o grosso das pessoas que você interage são aquelas de 2009. E talvez até pessoas que te descobriram mais recente, mas são pessoas que estão lá no Twitter desde 2009. Você diria que o seu Twitter é entre aspas aqui, né? De usuários velhos de Twitter ou sei lá, usuários novos, né, mais recentes? O meu é de usuários velhos, viu?
Muita gente que eu interajo no Twitter é old school, é a galera da época da baleinha, quando caía, ficava fora do ar. É da época que se você postasse, sei lá, 100, 200 tweets por dia, ele não deixava mais você postar. É muito legal ver que... Tinha isso, eu não sabia. Tinha limite de tweets por dia. Se você postasse, eu não lembro qual era, mas assim, se atingisse o limite, acabou o Twitter pra você naquele dia. Era triste, porque daí você recebia reply e você não podia falar pra pessoa que você queria responder. Tinha que esperar da meia-noite pra... Era incrível. Só quem viveu sabe. Disso. Foi uma experiência. Você sabe o que é a app.net? Eu lembro disso. Que era um Twitter paralelo ali que fizeram. Isso. Todo mundo poderia ir lá para app.net que estaria resolvido tua história de Twitter, né? São usuários velhos. Exatamente, são grande parte de com quem eu interajo, né? Hoje eu tenho um monte de seguidor e eu não consigo ver de quando são, se eles são novos ou não. Mas a galera que eu interajo, boa parte é bem old school de Twitter. E acho que todo mundo que eu converso também tem esse mesmo carinho pelo Twitter, acho que pelo tempo de uso, por ter visto o Twitter nascer, o Twitter evoluir, se tornar essa grande empresa, essa grande plataforma. Sou da época que o Twitter mal tinha app de iPhone, e que ele comprou. Eu até escrevi isso numa matéria do 95Mac, porque o app oficial de iOS do Twitter não foi criado pelo Twitter. Eles compraram um app de terceiro, que daí eles mudaram o ícone. É o Tweet, isso. Então assim, cara, o Twitter, né, eu vi tudo isso acontecer e também comentei que pra mim é muito triste, como um fã de Twitter desde 2009, ver os rumos que a rede social tá tomando agora. Porque de fato o Twitter é minha rede favorita, do fundo do coração. E outra coisa que eu sinto, né? Você falou que no Twitter as pessoas são autênticas, para bem e para mal. Eu não consigo usar um Instagram na cama, dormindo, né? Porque eu tenho que estar bonitinho para tirar foto, para aparecer. Posso usar no Stories se eu for fazer algo mais textual. Mas o Twitter, ele é bom por causa disso, né? Ele é o formato bruto, né? Não tem outra maneira mais raiz de você interagir do que por palavras. O podcast já tem mais detalhes, já tem uma entonação, né? Já dá pra perceber quando é uma brincadeira ou não. Mas ainda assim, né, você não pode fazer podcast assim que você acorda, que você não fica com aquela voz mais grossa. Na Twitter não, Twitter você pode usar o dia inteiro e você não, entre aspas, né, você não se delata, né, não é que nem o Be Real. Ih, caramba, o cara tá lá no banheiro, assim, né, ficou mais ameno o processo. Exatamente, eu concordo. É o que eu comentei, o Twitter ele é muito imediatista. A ideia veio na sua cabeça, você posta. E o legal é isso, porque você não precisa... É legal, às vezes é ruim, mas em geral eu acho legal que você não precisa se preocupar com o processo, como você citou, né? Você tá na cama, você não vai postar... às vezes até vai, mas normalmente eu não vou postar um stories todo acabado, acabei de acordar com aquela cara inchada. Ou quando eu vou postar uma foto, eu olho e falo, não, vou pôr um filtro aqui, não tá legal essa foto, vou recortar, vou editar. Twitter não, você escreveu ali, a ideia veio, você escreveu, publicou e é isso, é o que tava na tua cabeça naquela hora. E é isso que eu gosto do Twitter. No Twitter eu tenho listas, né, por exemplo, quando tem um tweet lá do área de transferência, eu tenho uma lista dedicada, porque ali eu vou e dou um retweet e tal, facilita os processos pra mim. Mas boa parte dos usuários, né, que, cara, eu quero seguir esse cara, eu gero um feed RSS do Twitter dele, né, o canal que ele escolheu foi o Twitter, e jogo no meu leitor de RSS. Então, pra mim, né, das coisas que, entre aspas, importam, vai estar no meu RSS. A pessoa parou de usar o Twitter. Bom, aí, né, talvez vá para um blog, talvez vá para um Mastodon, mas vou continuar acompanhando via RSS. Old school é um problema, né? Me senti um Mendes agora, que é um velho. Old school é a solução, diria o Mendes. A minha relação também é parecida, assim, né? O lance do Instagram, eu nunca fiquei confortável em mostrar a minha fisionomia. Não sei se vai fazer sentido. Em aparecer, assim, eu tô no podcast, a gente tava transmitindo no YouTube agora, mas o YouTube ele é muito mais um resultado da essência do podcast, um jeito de a gente fazer a gravação e interagir com o pessoal que tá aqui acompanhando ao vivo, por exemplo, do que qualquer outra coisa. Mas é diferente no Instagram. Você vê que minhas fotos no Instagram, foto minha mesmo no meu feed, tem aqui umas 3, 4, né? E assim, story, mesmo story, eu dificilmente apareço. E eu não me sinto confortável em aparecer. Mesma coisa do YouTube, né? Tem gente que se sente, assim, a pessoa tem o canal porque ela quer chamar atenção pra ela
o assunto que ela escolheu é quase secundário e não é uma crítica. Tem gente que está muito bem fazendo isso. O chamado da pessoa é fazer uma coisa dessa, e que bom que existe um canal que permita que isso aconteça, né? Pra mim, eu prefiro muito mais o podcast assim, né? Consumam o meu cérebro e não a mim, né? Não que as pessoas que escutam sejam zumbis, vocês entenderam, né? Vocês, tá aqui o que eu acho, o que eu penso, o que eu sou nesse formato, mais do que olhem pra mim enquanto eu falo, olhem pra mim. Eu não quero ser a atração, mas sim o que eu digo, eu quero que isso seja enfim, não o conteúdo desse jeito cínico de falar o conteúdo, mas o veículo, né? O combustível, seja isso, o veículo escolhido é o podcast, né? O que é curioso, por exemplo, ainda de rede, Be Real, pra mim encaixou perfeito, eu acho ótimo, eu posto todo dia no Be Real, que é a coisa menos eu do mundo. Eu tenho mais selfie postado no Be Real do que em qualquer, somando as redes todas juntas, multiplicadas, porque me pegou, funcionou, uma rede bestinha, curiosa, mas que um negocinho ali por dia, que ainda não teve hoje, inclusive, deve pipocar já, vai ser Be Real da gravação aqui do ADT. Mas, tirando isso, eu sempre preferi, por exemplo, totalmente, né? Como o Snapchat não tem gamificação, o TikTok não tem gamificação, o velho não tá lá, né? Mas são redes, por exemplo, que não se encaixaram porque vai no oposto, né? Assim como no caso do YouTube, eu falei que tem uma galera que quer atenção pra si e encontra um assunto e um nicho pra poder aparecer nos vídeos e as pessoas olharem pra ela, né? Não é todo mundo, eu não tô criticando, cada um tem o seu jeito de existir e de trabalhar. Mas tanto no Snapchat quanto especialmente no TikTok, eu vejo isso elevado a 1000, assim, né? A pessoa fazendo de tudo num desespero para viralização, que o conteúdo mesmo que eu vou consumir e no fim do dia, com sorte, ficar mais inteligente, é muito mais escasso do que nas outras redes pro meu perfil de consumo de coisa na internet. Quem usa o TikTok seja feliz, não é isso que eu tô dizendo, né? Mas E esse lance, né? Eu sempre investi muito. A minha única presença digital sempre foi o Twitter, e a minha conclusão na terapia coletiva que a gente faz aqui semanalmente é que eu sempre fui uma pessoa que usa o Tweetbot. Então no Ivory agora, especialmente porque as pessoas que publicavam as coisas mais relevantes para eu terminar o dia mais inteligente que eu comecei, já estão por lá também. Então essa transição foi fácil, a gente pode falar do Ivory daqui a pouquinho, mas a minha relação com as redes tem sido essa, e um resultado inesperado desse lance, toda essa confusão toda dos últimos meses, é que eu tenho passado mais tempo no Instagram. Ainda é pouquinho, né? Eu tenho meu limite de 5 minutos por dia, tento sempre o limite do screen time mesmo, então tento sempre respeitá-lo. Se eu no meio de alguma coisa, aí eu estendo o limite, mas eu tô com o iPhone virado de costas aqui, que é o LED, pra poder fazer o vídeo, então não tenho acesso agora ao screen time, mas eu tenho certeza, assim, olhando esse, sei lá, hoje 10 minutos de Instagram e pelo menos 1 hora e pouquinho aí do Ivory, versus há 2 semanas, que seriam no máximo estourando 3 minutos de Instagram e o resto todo no Tweetbot. Dá pra você fazer, Mendes, mas o tempo de tela ele é integrado com o Mac, se você compartilhar, ou você poderia consultar do iOS. Eu desliguei o do Mac. Colocou. Mas você tem um esquema de monitoramento de tempo no Mac, né? Colocou uma solução profissional, um timing da vida. Eu tenho, mas eu uso no iPhone. Eu uso o Timery, que é um jeito muito mais eficiente de mexer no Toggle. O Toggle é o serviço, o Timery é o aplicativo que eu uso. É tipo o Twitter e o Tweetbot, né? Então, mas entendi. Manualmente cadastro cada vez que eu vou começar uma tarefa e que eu termino uma tarefa, tem as categorias e tudo mais. Mas assim, não ponho o timer abrindo o Instagram, vendo stories. Não é tão capilarizado assim. É só coisa profissional que eu deixo lá de relatório e também de estudo de Swift agora. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, principalmente pro Marcos, que usa bastante, tá usando bastante o Mastodon. Vocês estão abandonando o Twitter pra sempre? Vão usar os dois? Como é que tá isso aí? Pra sempre é muito tempo, né? Atualmente eu não tenho vontade de entrar no Twitter e não estou sentindo necessidade profissional de fazê-lo. Por isso tudo que eu comentei, que todo o núcleo das pessoas que eu seguia, com quem eu interagi e tudo mais, felizmente migrou para o Mastodon. Posso continuar interagindo e consumindo o que essas pessoas fazem. É a mesma coisa que eu sempre falei sobre o Facebook, Instagram, é entrar lá e se sentir meio sujo. Pra mim, neste momento, é assim que eu me sinto. Então, assim, pra sempre, não.
Mas, por outro lado, o último tweet que eu fiz foi justamente fazendo um thread sobre o lance de por que eu tava sentindo mais prazer em usar o Mastodon do que o Twitter e... eu não deletei a minha conta, né? Eu só tirei os aplicativos de Twitter, porque o Tweetbot foi tirado, mas assim, eu tirei o aplicativo do Twitter do telefone porque eu me senti melhor assim do que mantendo. Mas pode ser que amanhã, depois, né? A gente não vai saber o que vai acontecer, mas atualmente eu não tenho vontade ou motivo profissional ou pessoal para seguir usando. Acho que a melhor resposta que eu consigo dar hoje, né, 25 para 26 de janeiro, é essa. Vai saber sexta-feira como é que vai estar. E vocês? Eu acho que encaixou pra mim o Instagram, na maneira que eu uso. Foi um local que eu consigo fazer, né, ter as interações que eu gostaria, tem o retorno que eu gostaria, né, que outros canais... Imagina se eu lanço eu quero ter um termômetro do que tá acontecendo. Quero ter um feedback. Manda e-mail pra mim. Aí eu tô lascado, né? Porque o e-mail é muito... né? Como é que você vai responder? Embora as ferramentas de e-mail permitam, né, que você dê um coraçãozinho ali na resposta. Mas né, no Instagram fica mais, né, dá ali um coraçãozinho, né? Já mostra que você leu, que você curtiu. Pô, legal. Você pode, né, entrar em mais detalhes. O Twitter, não é que ele não me enche os olhos, não é isso. É que a maneira que eu penso, tem certas pessoas que eu admiro e certas pessoas que eu quero usar o linguajar do Twitter, seguir. Mas nem sempre o Twitter é o melhor lugar para seguir essa pessoa. Eu quero realmente interagir com ela, né? Eu quero... né, o que essa pessoa oferece, onde é que ela tá. E aí eu vou atrás dessa pessoa, né? Meio stalker assim, mas não é essa a proposta. E aí eu consigo estabelecer um link com aquela pessoa, seja onde for, enfim, né? Troco com aquela pessoa. E aquilo vai gerando certos laços que transcendem as redes sociais e a pessoa vira um amigo, né? Passa a ter aquela troca de e-mail. Então eu uso muito as redes sociais para fazer uma ponte, né? Tem aquela coisa de você tem que ser visto, se você não for visto, você não é lembrado. E você é visto quando, né, você dá um coraçãozinho ali na foto de alguém que pipoca o seu nome ali na frente. Quando você faz um comentário. A rede social possibilita isso também. Né? Um primo distante que você segue. Caraca, a foto, pô, aquele cara, lembra daquele copo ali que tá ali naquela mesa. Aquela besteirinha, aquela bobeirinha que faz com que você esteja presente na vida das pessoas. E o Twitter, ele não tem muito isso, né, como rede social. Você acaba o Twitter, ele tem um quê mais de fórum. A coisa vai sendo retweetada, chega na tua timeline, aí você interage. E às vezes você tá interagindo com quem você não conhece. Eu acho que eu sou mais reservado nesse aspecto, mais controlador, né? Eu quero entender melhor ali. Então, a coisa que é realmente, digamos assim, aberta, meu e-mail é aberto, né? O meu Instagram é aberto, meu Twitter também é aberto, mas provavelmente quem me mandar uma DM, talvez eu não responda. Eu entrei no Twitter, no Twitter aplicativo, tinha 300 mensagens lá de DM, que por algum motivo não pipocaram no Tweetbot. Falei, caramba, aqui sou mal educado, mas não é que sou mal educado mesmo, vamos continuar mal educado. Continua sem responder. Fingi que não vi, hein? Olha, pra você ver, você falou, né, de não responder DM, e uma coisa que me pega pra me manter no Twitter ainda é amizade com pessoas fora da bolha tech, que eu também tenho muito no Twitter. Tá, a galera tech, eu acho que dos principais eu já vi todo mundo lá no Mastodon. Tanto perfis de notícia, como o perfil do 95Mac, de outros blogs Apple, jornalistas, colegas desenvolvedores, William Max, por exemplo. Tá, essa galera já foi pro Mastodon. Mas eu tenho muitos amigos pessoais, assim, que estão no Twitter, que eu acho que nunca vão pro Mastodon, porque acho que a proposta do Mastodon, embora seja muito parecida com a do Twitter, ao mesmo tempo não é a de alcançar esse público como o Twitter conseguiu. Talvez mais pra frente isso aconteça, mas eu sinceramente acho um pouco difícil. E voltando aí nessa história de DM, né, eu já sou o contrário, eu gosto muito de interagir com pessoas aleatórias, e um exemplo disso em 2019, um jornalista da Globo me seguiu no Twitter, aleatório, e eu postei, acho que eu comentei alguma coisa sobre Severance que eu tinha assistido no Apple TV Plus, e falei, legal, tal, e aí a gente começou a conversar, ele me mandou DM, e a gente começou a conversar todo dia pelo Twitter, e essa pessoa, ninguém menos que José Adorno, que por fim chamei pra trabalhar comigo, viajou comigo já o mundo inteiro, e começou no Twitter. Então essa é a mágica do Twitter pra mim. Eu tenho muitos amigos que surgiram assim de uma thread aleatória, que a pessoa começou a interagir, a gente falou, não,
não, vamos pra DM. E da DM foi pra mensagem, e da mensagem foi pra vida real, foi pra viagem. E tem mais de uma pessoa assim que eu conheci no Twitter e que eu levei pra vida. Então por isso que eu ainda tenho, apesar de tudo que tá acontecendo com o Twitter, eu ainda tenho esse resquício de apego, porque eu fiz muitos amigos lá. E é muito doido pra mim pensar que eu viajei, que eu trabalhei com pessoas que eu conheci assim aleatoriamente conversando sobre uma série no Twitter, por exemplo. Eu e o Rambo concluímos recentemente, a Gigahertz existe em parte por conta do Twitter, porque foi pelo Twitter que o Rambo, vendo lá o tweet do Steve Troughton Smith, que ele tinha fuçado no código do HomePod, que tinha vazado, não tinha nada, o Rambo foi lá, achou o lance do iPhone X, ele foi lá pro Loop Infinito para poder falar sobre isso. No dia da gravação do ADT, ele foi de convidado no ADT, a gente ficou amigo e, enfim, aí depois a Gigahertz, no fim das contas, existe porque ficamos amigos nessa história que o Twitter foi o veículo, não o combustível, mas nesse caso o veículo para poder a gente conhecer e ficar amigo. Então, no fim, também a Gigahertz existe por conta disso, né? E é curioso ouvir o Felipe falar, e a sensação é parecida, né? Parece um fim de relacionamento, né? Não, poxa, a gente viveu tanta coisa legal, e né, faz parte da história, a gente se conhece. Mas né? A gente tem essa relação emocional com as marcas, que é o grande truque das marcas, e isso bate na gente do mesmo jeito que bate com uma pessoa, né? Eu costumo brincar o seguinte. Exatamente. Brincar dizendo o seguinte: se eu tenho o arroba da pessoa, ela é uma desconhecida. Ela só passa a ser alguém conhecida, importante, dê o nome que for, quando eu tenho o número de telefone dela. E não necessariamente o número de telefone, mas o e-mail, né? Ou o acesso a DM. E quando eu digo acesso a DM, eu largo alguma coisa na DM e ela me responde. Tenho acesso ao Telegram dela. Senão, a rede social é muito de conhecidos. Mas quando vira essa chavinha, né, que você falou, né, da DM, enfim, né, que o apelido aqui de ter o número de telefone, aí sim vira um amigo, aí vira realmente um relacionamento de alguma maneira. A estrutura de você criar novos contatos online é baseada nisso. Exato. Hoje, né? Que nem, de novo, relacionamentos amorosos começam também online de um jeito ou de outro. É isso, né? Você conhece a pessoa, troca um contato mais pessoal, você vai personalizando cada vez mais o contato até ele virar um contato social, presencial, físico, enfim, né? Então, uma das etapas é essa mesmo, né? Eu não sei se vocês viram, mas a gente acabou de... Eu tava até escrevendo sobre isso aqui quietinho. A gente acabou de conversar com o Phil Schiller, o Apple Fellow, e ele confirmou pra gente do 95Mac que a conta que apareceu no Mastodon com o nome dele é dele mesmo. Uhum. Então, eu vi que a matéria era sua, mas não tinha lido matéria ainda. Que legal. Você que bateu um papo com ele? Ele respondeu o Zach Hall. O Zach mandou um e-mail pra ele, e aí ele respondeu a gente falando assim: tô lá no Mastodon, a conta é minha mesmo. Ah, legal. Eu até comentei aqui no chat ao vivo que fazia uns 3 ou 4 dias que ele tinha aparecido. Eu achei por acaso, acho que o John Syracuse seguindo ele. E aí ele tinha tweetado só sobre um dos tiroteios que aconteceram em 2 dias lá na Califórnia. Eu falei, putz, será que é? Tem cara de sério, não sei o que lá. Mas agora confirmou agora, né? Isso, ele até repostou, não lembro agora o termo do Mastodon, já ia falar retweetou. Retutou. Ele retutou o post promovendo o Ivory. E daí eu vi também que o Gruber tava seguindo. Eu falei, se o Gruber tá seguindo, deve ser. Mas daí a gente resolveu mandar um e-mail. Agora é oficial. A conta lá no Mastodon é do Phil Schiller mesmo. Eu segui, tava com 30 seguidores. Você tá falando isso aí, Felipe? Me lembrou uma coisa aqui especificamente de Ivory. Mas antes, tirar aqui um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece 2 grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe. Quando você se conecta, especialmente num Wi-Fi público, não é nada impossível e nem muito difícil, na verdade, de alguém se enfiar ali no meio da conexão e colocar os seus dados trafegados em risco. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, seja celular, tablet ou até TV, com tudo criptografado. É como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix como se você estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. A mesma coisa para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também,
E o contrário também funciona. Então, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com a ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com o VPN é como isso afeta a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e conexão segura, ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte: acessa expressvpn.com/adt e com esse link você vai ganhar 3 meses de grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá, expressvpn.com/adt, garante seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu. Muito bem, vocês assinaram o Ivory? Assinei. Veio aqui no Brasil tá R$10, se eu lembro bem. Nos Estados Unidos é $2. A assinatura anual acho que $15, algum 14, $15, alguma coisa assim. Mas vocês estão ali apoiando o cliente da rede Mastodon, mas vocês apoiam a rede Mastodon. Vocês já jogaram um cascalhinho ali no Patreon do Mastodon? Do Mastodon.social? Não, no Patreon, a rede em si, assim como o Twitter é do Elon Musk, né? Ele pode fazer o que ele quiser, mas o Mastodon, né, tem diversas instâncias, mas tem o, entre aspas, oficial, né? O que rege o Mastodon. Tem gente que não concorda com aquilo, cria lá uns forks, tem variantes no Mastodon, mas você tem o oficial, que tem 2 instâncias, 2, 3 instâncias, é o Mastodon.social, Mastodon.online e o johnmastodon.org. John Mastodon. Mais um. Ele, né, o Gargamel, né, o responsável pelo Mastodon, né, de alguma maneira, a figura mais, não é mais relevante, não é isso, mas ele mantém, né, acho que são 2 desenvolvedores, ele tem uma equipe para cuidar da rede, né, da implementação, aquelas evoluções, né, que tem lá no código, né, tem não assinar a rede, não é isso, porque ela é gratuita, mas uma maneira de colaborar com a rede, com a manutenção da rede. É o patreon.com/mastodon. Pô, bacana, eu não sabia. Eu tô assinando só o Ivory por enquanto, mas eu passarei a assinar porque seria uma ironia muito grande não falar tudo sobre apoio e tudo mais e não assinar. Até o fim do episódio eu vou mostrar aqui o comprovante de assinatura, mas uma coisa que eu vi essa discussão, é uma discussão que sempre aparece quando o assunto é pagar por aplicativos, né? E eu já vi ela acontecer, já prevejo reviews na App Store falando sobre isso, né? E o pessoal tomou um susto quando viu o preço do Mastodon versus o preço da assinatura do Ivory versus o preço da assinatura lá do Twitchbot, que o Twitchbot era acho que R$25 por ano e o Ivory dá 80, 90, não sei quantos reais por ano, que é um aumento grande mesmo. Não vou fazer o papel de defender o valor específico do preço, mas ainda assim, o argumento que eu fazia lá atrás, que eu faço agora e que eu faço sempre todos sobre aplicativos que eu uso o dinheiro vai para onde eu uso, porque as coisas que eu vejo valor. E assim, né, quanto que tá a Netflix por mês? 30, 40, não sei quantos reais? Por aí. São 2 meses de Netflix pra você assinar o ano inteiro, um negócio que você vai usar muito mais do que a Netflix, considerando que a pessoa passa a ser uma pessoa que vai usar o Mastodon, óbvio, né? Mas R$80, R$90 por ano pra um app que eu certamente vou usar todos os dias, pra mim, no meu caso, eu vejo o valor e né, faz essa comparação, quantos cafés são por ano, não é por aí, mas ainda assim, a gente sai e pede um prato que é o preço da assinatura do ano inteiro do negócio e as pessoas têm uma certa resistência a isso. Uma coisa que o pessoal do próprio da Tapbots falou, é uma rede menor, tem menos gente para dar suporte, para apoiar o projeto e tudo mais, tem que ser um pouco mais caro. E eles falaram, o Twitchbot sempre foi muito barato. Eles estavam com medo de cobrar e qualquer pessoa que tenha cobrado qualquer valor na internet sabe que não importa o quanto você cobre, se é muito ou se é pouco, vão xingar, vão reclamar, vão falar que você é um mercenário. Afinal, como você ousa cobrar pelo que você faz? Então, o valor é irrelevante. Eles podiam cobrar o dobro ou metade, até as mesmas avaliações, os mesmos xingamentos e a mesma exata quantidade de pessoas que vão apoiar o projeto. Então, como o preço é irrelevante, eles colocaram duas categorias pagas. Elas dão exatamente os mesmos benefícios, só que a mais cara é só para quem quiser apoiar a mais. Sim. Você tá afim
Então você vai lá e paga a mais, que eles falaram, tem tanta gente falando que falaria isso, que a gente, né, se vocês quiserem dar dinheiro pra gente, a gente aceita. Então eles fizeram essa segunda categoria, que acho que é R$130 por ano, uma coisa assim. A gente sofre por conta do câmbio, e pensando em valores absolutos, eu falei, né, numa fonte essa semana, unidade real de valor do dólar, né? Pensando em dinheiros, você pagar 2 dinheiros por mês para usar o negócio, a gente aqui que tá meio prejudicado por conta da conversão, né? Eu não sei quanto tá em dólar, mas eu acho que tava $1 e foi para 2, ou eram $2 e foi para 3. Em dólar foi um aumento marginal. Aqui, né, pra gente é que, né, saiu de R$3, R$4 para R$10, né, de 25 para 80. Aí foi talvez o brasileiro tenha tido um susto maior. Mas todo mundo que eu vi falando de Ivory, eu não vi falando do Mastodon, né, de manter a rede, né, não tem um entendimento. Não tem um termo ali de open source, não é essa a proposta. Mas, né, de alguma maneira, né, o Twitter ele se monetiza, ele se mantém, né, com os anúncios, né, os clientes de terceiros não tinham anúncios, né, e de alguma maneira você nunca vai ver anúncios no Mastodon. Você poderia ter anúncios, né, para manter, né, de repente vou ter anúncios aqui no Twitchbot para manter, no Twitchbot no Ivory, mas eles não têm anúncio, né, tem a assinatura, mas existe um Patreon para manutenção da rede. É bem curioso isso realmente, porque o Mastodon é uma plataforma aberta, mas é aquela coisa, né? Uma hora a conta chega, por mais que seja aberta e tudo mais. A gente vê o caso do Telegram. O Telegram por muitos anos se vangloriava disso, né? Não, o Telegram é grátis, criado, todo mundo pode usar, a gente não vai cobrar e não sei o que. E tá aí, Telegram Premium, né? Continua sendo grátis, continua tendo as mesmas coisas, mas chegou uma hora que a conta veio, tem servidor pra pagar, tem custo pra pagar e eles tiveram que inventar um jeito de ganhar dinheiro. O Telegram não tem propaganda, então o jeito foi criar uma assinatura com mais recursos. Então, realmente é bem curioso isso de ver. O Mastodon, claro, né? Não que tá começando, o Mastodon já é antigo, mas agora acho que tá ganhando uma tração maior. Então, realmente, acho que no futuro eles vão ter que, talvez, pensar em algum jeito de monetizar, de fato, a plataforma, né? Bom, enquanto isso não acontece, acabei de virar um apoiador no Patreon do Mastodon. Fiz aqui o plano anual. Então, essa parte tá resolvida. Já fiz minha parte aqui pra não vai tentar falir. Ajudar com os meus parcos reais aqui, alguma coisa a pingar lá pra eles todo mês. Boa. Agora, vocês estão usando o Ivory? O Coca, o Felipe eu sei que tá, né? Pergunta retórica, mas se você, Coca, mexeu nisso já ou... Tô aqui com o Ivory, eu tava usando, né, o Tuti. O Mastodon também tá aqui instalado e também tá instalado o Ivory. E agora eu tô brincando com o Ivory, tô usando o Ivory. Eu tô usando o Ivory desde o beta, porque eu fui chamado pra testar o beta e tá sendo bem legal. Mas e aí, Coca, o que você tá achando? Eu me dou muito bem com o jeito do Tweetbot das coisas, né? Pra mim faz sentido aquela organização. E você pega outro... É engraçado isso, né? Porque você pega os outros clientes de Twitter, não sei, o jeito que o Paul conseguiu fazer as coisas no Tweetbot, né, funcionou ali pra mim, né? Das listas, né, das possibilidades que ele tem, a maneira como... Talvez seja hábito, mas aquela coisa de você... joga para um lado, aí você vê as respostas, você vê a sequência. Às vezes no cliente de Twitter, na oficial, toda a tela fica tomada por um tweet, porque tem a resposta ali. E já no Tweetbot, eu não quero ver isso tudo, ocupa muita tela, é menorzinha a visualização, e você entra nos detalhes para ver a continuação, que já mostra. Para alguns isso vai ser vantagem, para outros vai ser desvantagem, mas eu gosto do jeito do Tweetbot. Ainda tem muita coisa para fazer no Ivory, né? Ainda tem ali uns ajustezinhos, né? Coisas que eles estão cientes, vão colocar, vão fazer, mas... Acabou de lançar, né? Sim, na pressa, né? Tudo acelerado. Me lembra, acho que foi a versão para Mac, a primeira versão para Mac do Tweetbot, que foi um port da versão para iPad, que era o mesmo jeitão, depois que eles foram... ou foi o contrário, alguma coisa assim. E no primeiro momento eu senti isso, né? Você entrava no Ivory, tinha lá os tweets ainda, tinha coisa de Tweetbot, foram, né, refazendo. Então encaixa muito, muito bem pra mim
Acho que tiram um overhead. Eu tô muito curioso para ver os números do Mastodon de crescimento agora com o Ivory, porque a gente vai ter uma noção do tamanho do, entre aspas, do Twitchbot, né, da Tapbot. Porque, sei lá, hoje tá com 2 milhões de usuários, acho que é o todo 2, 8 milhões, assim, 10 milhões, enfim. Tá dentro dessa ordem de grandeza. Eu fico pensando, o Ivory, ele vai conseguir angariar 1 milhão de corações? Vai ficar ali com 100 mil, né? Qual vai ser o alcance? Porque eu não sei se vai ser adotado em larga escala, assim, não sei, tô curioso pra ver isso. Uma coisa que já deu pra ver, existe uma conta lá no Mastodon que acompanha e atualiza de hora em hora a quantidade de novas pessoas utilizando e de instâncias também ativas, e desde que saiu, né, se você olhar um dia antes e no dia de lançamento e hoje no dia seguinte do Ivory, a quantidade de pessoas cadastradas por hora dobrou. Né? É pouco ainda, ele estava assim, sei lá, 600, 700, 1.000 pessoas, mas chegou a 1.200, 1.300 pessoas, e no agregado bateu 18 mil pessoas em 24 horas, ou 17, uma coisa assim, já caiu de novo, né? Dia e noite também tem essa variação, né? Mas assim que sair o Ivory, nesse gráfico, vou deixar o link na descrição aqui para quem quiser começar a acompanhar essa conta, enfim, eu deixo já o tweet do dia do tweet, a publicação de quando saiu o Ivory, ele fez uma diferença pouca, mas fez. Tem que considerar que existia uma demanda represada e curiosidade pelo Ivory, né? Porque muita gente queria entrar no beta e não conseguia. Foi um dos betas mais concorridos que eu já vi. Eles abriam milhares de vagas, se esgotavam em 15, 20 segundos. Era um absurdo. E o que eu acho que vai acontecer, e isso é uma coisa que todo mundo com quem eu conversei pré e pós Ivory, o Rambo falou isso, o Rafa lá do Mac Magazine falou isso também, que pela familiaridade com o Twitchbot, entrando no Mastodon, fez sentido usar a rede, dá para usar. Na hora se desfaz toda aquela sensação de complicação dos servidores, das instâncias. Tem que passar por isso? Tem, mas uma coisa que eu acho que eu falei lá no Mac Magazine no ar vai ter que ser uma coisa que a gente vai se encontrar no meio do caminho. O Mastodon vai simplificar ao máximo o processo de primeiro contato, e o público vai aos poucos, não é todo mundo, mas vai aos poucos se educar, talvez, não sei se esse é o termo, se acostumar com a ideia de que você tem que criar a conta, que ele funciona desse jeito. Acho que essas duas coisas vão acontecer meio ao mesmo tempo, tanto que o Mastodon tem um monte de coisas que as pessoas estão acostumadas no Twitter que lá não tem. O exemplo maior disso hoje em dia é a ausência de algo que seria o Cold Tweet. E uma conversa também que tem a ver com busca, que no fim das contas é para evitar abusos, né? Que nem todo mundo que já postou, sei lá, algum tema divisivo, as pessoas vai postar sobre algum candidato político, posta com um nome meio escrito errado de propósito, para as outras pessoas que gostam desse candidato não ir atrás dela e começar a mandar um monte de mensagem, bobagem, ameaça, né? Então, é basicamente para isso que a busca é meio quebrada de propósito nesse caso. Mas essas coisas vão evoluir, vão mexer, mas eu não tenho dúvida, já fez diferença o lançamento do Mastodon, do Ivory, em relação a como é que estava antes. Então isso vai continuar acontecendo porque, por exemplo, né? Falando aqui o e-mail é a mensagem. Na App Store, acho que só americana por enquanto, você entra na aba de aplicativos, o primeiro destaque é do Ivory. Então, o que significa isso? Que a Apple, de certa forma, não é apoiando, né? Assim, ela notou e está promovendo o Ivory por algum motivo, né? Eu tenho certeza que isso vai acelerar a inevitável compra de briga que vai acontecer entre a liderança atual do Twitter e o Mastodon. Já aconteceu um pouquinho, né? Ele fez uma piada lá com o nome, que parecia uma cacofonia ali, mas nada além disso. Acho que agora vai intensificar isso aí, e quanto mais as pessoas falarem sobre, mais vai criar curiosidade e tudo mais, e o Twitchbot, o Ivory, simplifica muito essa interação. Então ele vai sim fazer diferença, como já fez. Começou pouco, mas começou, ajudou, não atrapalhou, né? Isso é uma coisa meio exponencial. Eu vejo que a galera que, né, digamos assim, né, tava ali tretado com o Twitter, vou buscar uma alternativa. Já saiu futucando no Mastodon. Eles pegaram o Ivory para já conectar as contas que já estavam criadas dentro da maneira que eu vejo. A galera não ficou esperando, quando sair o Ivory aí eu vejo o que eu faço. Acho que foi mais... Acho que quem ia migrar já migrou. Porque tem umas coisinhas chatas, né, dentro dessa estrutura de federação. Se eu mando pro Mendes um link de Mastodon, mas não é o link da instância dele, ele não consegue seguir a pessoa. Porque, óbvio, ele não tá no Mastodon dele, na instância dele. E aí tem, né, a galera já tá fazendo uns redirecionamentos para abrir a URL na sua própria instância para você conseguir seguir.
Então tem um arranjo, né, quando se fala de browsers, né, de compartilhamento, né, as complicações próprias de federação. Mas o aplicativo tá excelente. De fato, acho que é o que já foi comentado aqui. O Ivory ele simplifica demais toda a parte complexa do Mastodon, que é o que eu falei, por exemplo, do porquê eu não espero meus amigos fora da bolha tech usarem o Mastodon. Porque só de você abrir um aplicativo e falar qual a sua instância, pô, vai falar, ué, mas que é isso? Não é login e senha? E pode parecer besteira pra gente que tá aqui no meio tech, mas pra quem tá de fora, cara, isso já é um motivo de falar, não quero usar isso aqui não. Mas com vários outros detalhezinhos, né, principalmente com interface, o Ivory, eu me sinto usando o Twitter. Por também já ter usado muito o Tweetbot, eu me sinto usando o Twitter e tenho gostado muito do aplicativo. É um app muito bonito, tem animações legais. Para uma primeira versão já tá super completo. E acho que é isso. E agora que tá lançado e tá repercutindo bastante, ao meu ver, o Ivory, não só o Ivory, mas tem outros apps de terceiros legais saindo também para Mastodon. Acho que é esses apps que têm a chance de chamar pessoas um pouquinho mais de fora pro Mastodon, pessoas que acham o Mastodon muito complicado. Agora, com esses apps têm a chance de tornar o Mastodon uma rede social mais amigável para quem tá fora dessa bolha tech. E tô bem curioso para ver. Eu não espero que vai ser um grande movimento, mas que vai ajudar, com certeza vai. Eu comecei a perceber uma galera que tá ignorando a instância no uso do arroba, né? Coloca só o arroba, quer dizer, não é só o nome de usuário. É que se tem duas arrobas, né? Arroba de usuário, arroba de instância. Mas principalmente a galera do Mastodon.social, colocando só ali o arroba, o nome de usuário, meio que tentando simplificar, mas eu não sei se... Na minha experiência, tendo o nome de usuário, dá pra achar. Acho que isso é parte daquela evolução da educação, não educação, mas assim, da habituação de como é que funciona e tudo mais. Então dá pra falar, eu sou no mastodon.social/@mvcmentos. Não, você fala MVCmentos, todo mundo sabe o que você tá falando, vai lá, procura, acha. Então nunca aconteceu de eu procurar por alguém e não conseguir encontrar, independente da distância que a pessoa está. Então, isso ou tá se estruturando melhor, ou tá funcionando melhor, mas eu acho que a coisa tá andando porque é aquilo. O Mastodon, ele é um protocolo tanto quanto o WordPress, é uma plataforma que vai se atualizando e os servidores têm que atualizar também e tudo mais, então vão ter versões, vai ter novidade, recurso novo, isso vai evoluindo, e isso dá de um pouquinho de cá, um pouquinho de lá, cada um se mexe um pouquinho para se encontrar no meio do caminho. Então acho que agora dá só para passar o arroba, assim como qualquer outra rede social, e na maioria das vezes vai dar para todo mundo se encontrar e interagir. Mas eu concordo com vocês que é nicho, né? Assim, não vai ser só o pessoal de tecnologia, mas vai ser tecnologia e adjacentes, né? Minimamente ligados ali. Pessoal só que vai comentar o Brasileirão e o BBB dificilmente vai criar conta no Mastodon de comunidade, interagir só por lá e tudo bem, né? Nem tudo tem que ser pra todo mundo. Exato. O Mastodon, eu não vejo ele como um substituto 100% do Twitter, mas até agora tá indo legal. Agora, uma coisa que eu fico curioso, que no modelo atual eu acho até difícil de acontecer, mas que essa história do Phil Schiller me intrigou, é que eu fiquei pensando, é verdade, não tem verificado no Mastodon, né? Porque é tudo aberto e você tem as instâncias, então até acho que é bem complicado de fazer isso, e não sei se eles nem têm pessoas pra fazer isso, mas, por exemplo, né, a gente tava todo mundo curioso, será que é o Phil Schiller, será que não é? E se não fosse ele confirmar pra imprensa que é ele, a gente não ia, ou postar uma foto segurando uma plaquinha, né, eu sou o Phil Schiller no Mastodon, a gente não ia ter como que nem o Mark saber. Ruffalo fez, né? Exato, o Mark Ruffalo fez isso, mas aí vem, né, esses questionamentos, que o Twitter um dia também, né, no começo ele não tinha verificado, o verificado foi inventado depois, e aí eu fico pensando, né, verdade, será que um dia vai ter verificado no Mastodon? Como será que vai funcionar, né? Então, tem bastante coisas aí que acho que pode ser melhorado pela frente, e que, de novo, talvez esses apps de terceiro que estão atraindo mais pessoas façam os próprios criadores do Mastodon original a se mexerem para adicionar mais coisas na origem da rede social. Por ser descentralizado, acho que uma verificação padrão Twitter é difícil. Porque, né, acho que
vai ser a verificação que já tem hoje, que você não verifica... Você verifica que os dados que estão ali, que você tem autoridade em relação ao que você fala. Lá você é 95Mac, beleza, coloca aí um negocinho aí no DNS, lá no servidor do 95Mac, que aí eu sim sei que você mexe. Você consegue alterar coisas do 95Mac, então legal, eu vou te aceitar aqui como 95Mac. Mas uma entidade, mas verificadora, não sei se teria sentido em tantas instâncias numa estrutura descentralizada. O problema é que isso limita a confiança que as empresas vão ter para entrar lá, porque você acaba caindo no mesmo problema do Twitter, de marcas imitando, né? A pessoa comprava lá o Twitter Blue e imitou a Lockheed Martin lá, imitou a Illy também. Então, isso vai ser uma coisa que eles vão ter que resolver em algum momento, né? Especialmente para marcas e empresas anunciantes nesse momento, não que eles não estão indo por aí, mas a conta vai chegar alguma hora para que isso se torne mais sustentável do que pedir uma graninha para todo mundo uma vez por mês ou no plano anual com um pouquinho de desconto. Isso, por mais que seja muito mais uma sinalização da intenção que a gente tem de tentar fazer o que der para ajudar o negócio a dar certo, mas Patreon, eu nunca vi Patreon sustentar um negócio por muitos anos, né? É uma coisa... Era um remédio. Você tem que curar a doença, que é você se tornar financeiramente sustentável pelo mercado em si. Então, eu acho que isso anda meio de mão dada. Você ter a confiança das empresas e que é de onde vem de fato o dinheiro, porque assim, só o Wikipedia até hoje funciona com base unicamente nas pessoas, e ela vive esmolando gente, pelo amor de Deus, vocês entram aqui todo dia, dá um troco, né? E as pessoas não dão. Então, é um problema. A gente falou de Twitter e tal, nome de usuário, Mastodon. E como é que fica o #AloADT? Neste momento, sem dar detalhes, os contatos para envio de perguntas, feedbacks, dúvidas e comentários sobre os podcasts continuam lá no Twitter. Então, existe... O pessoal está usando já o #AloADT no Mastodon. Vi que o Paulo Branco usou, Anderson Silva usou também, o Caio usou faz um tempão, o César lá atrás falou também, falaram tanto que fiz a conta aqui. Estamos de olho em todos eles, mas estamos centralizando por enquanto no Twitter. E o que eu posso dizer, sem dar detalhes para o Rambo não ficar bravo comigo enquanto eu estar de férias, é que a gente vai ter um negócio aí mais pra frente, uma mudança. Mas enquanto isso não acontece, tá no Twitter. E foi isso que fez o Gustavo Faria, e ele pergunta sobre, nessa história aí de bloqueio, de banimento de aplicativos de terceiros, como é que fica o login com o Twitter? Quão seguro é conceder o acesso ali a determinados serviços através de um login com? Periga do Twitter acabar com um login com? Eu acho que não, porque neste caso é muito benefício para o Twitter saber os sites que as pessoas estão usando, quanto tempo elas passam, as informações que trafegam por lá. Mesma coisa que o login com o Facebook. Exato. Por isso que eu vou dizer que, assim como o login com o Facebook é uma péssima ideia, o login com o Twitter é uma péssima ideia, o login com o Google é uma péssima ideia, o login com a Apple é uma péssima ideia se você não esconder os seus dados, porque tem lá a opção de fazer isso. Login tem que ser uma coisa única. Quanto mais você dificultar o mercado para te rastrear nos amiguinhos, melhor. Então eu acho que pro Twitter é benéfico ele manter isso aí, porque ele consegue coletar esses dados, mas a integração de terceiros com o Twitter de fora para dentro, nesse bando de aplicativo, não de aplicativo, isso a gente falou, mas de serviço, né? Coloca seu login aqui do Twitter para ver, analisar, blá, blá, blá. Aí eu já não sei. Isso tá perigando, mas o contrário acho que não. Pode ser que acabe, mas é sempre importante ressaltar, o Twitter não tá desligando, já desligou, não desligou a API. Eles impediram apps de... eles até especificam isso lá nos termos de desenvolvedor. Você não pode usar a API do Twitter para criar aplicativos que repliquem a função do Twitter, ou seja, clientes de terceiros. Então, neste momento... O que foi banido é isso, apps de terceiros. A API continua lá para esses usos de login, enfim, outras informações. Realmente, neste momento, só afeta os clientes mesmo de terceiros. E eu tô com o Marcos, eu não acho que eles vão mudar isso justamente porque para eles é benéfico ter gente enfiando coisas de Twitter em site, em login, para justamente rastrear, coletar informações. Ainda mais agora que o Musk tá doido para enfiar mais anúncios no Twitter e ganhar dinheiro desesperadamente, faz sentido que eles continuem mantendo a API para outras coisas. Isso serve de base para a pergunta do Lucas Moraes, que quer saber quão seguro é conceder acesso a aplicativos ao meu iCloud, mesmo usando uma senha específica para apps.
quais dados do meu iCloud o desenvolvedor tem acesso. Ele teve que fazer isso para conceder acesso ao calendário para usar no Calendly. A minha impressão, com base em tudo que eu escuto a Apple falar, então considere a fonte, mas também que eu escuto pessoas muito bem informadas na parte de desenvolvimento falar, é que a Apple faz o esforço para compartilhar dados da forma responsável e segura. Então eu acho que o risco é menor do que seriam de outras plataformas que não falam, não se preocupam tanto com isso. O risco sempre existe porque você pode ter pessoas mal intencionadas que passaram muito tempo pensando no jeito de burlar um recurso de segurança que tem sido implementado no sistema. Mas de base, né, o Calendly, por exemplo, empresas que são grandes, não tão grandes quanto a Meta, mas grandes e que, né, não estejam envolvidas aí frequentemente com escândalos, coisas assim, eu não vejo problema não. Acho que tem muita gente lá dentro da Apple pensando em como proteger, muita gente fora também tentando achar um jeito de burlar, mas esse não sendo, sei lá, uma empresa russa que você nunca ouviu falar que está prometendo uma coisa que parecia ser impossível, se você conectar só o seu iCloud aqui, aí não, né? Mas de resto, acho que no dia a dia, tomando os cuidados que todo mundo que está escutando o ADT até agora, né, a gente sabe que essas pessoas tomam, aí não tem problema não. Aliás, tem algum jeito de verificar que coisas estão conectadas à sua conta do iCloud? Eu acho que tem no site da Apple, você consegue. Acho que tem que ser por aquele site do Apple ID. Apple ID. Lá, se eu não me engano. Isso, se eu não me engano, lá ele tem tipo um histórico que mostra, tipo, olha, esses sites são os que estão, ou que você autorizou com o seu ID Apple. E aí tem uma lista lá. Eu acho que dá pra fazer sim, mas não direto pelo iOS, tem que ser pelo site. Então, eu tô aqui no site, no Apple ID. .apple.com, eu não achei isso. Tem aqueles senhas específicas onde você cria a senha específica e você não determina o que ele tem acesso. Ele tem acesso a tudo. Por exemplo, eu criei uma senha aqui, vai acessar meu e-mail, vai acessar o meu calendário, vai acessar os meus contatos. Ele faz um acesso à nuvem da Apple. Tem aquele iniciar sessão com Apple, que é diferente. Aí nesse iniciar sessão com Apple, aí você tem basicamente os aplicativos. Mas aí é outra coisa, aí é o login com. Ah, então é isso. Mas quando você faz uma senha... Então só dá pra ver se usa o Sign in with Apple, né? Isso. E aí, quando você usa a nuvem, essa é uma das vantagens de você ter criptografia de ponta a ponta. Já tiveram histórias tanto no iCloud quanto no Google, em várias nuvens, da pessoa receber dados de outros. Baixa lá as fotos e vai ver, essa foto aqui não é minha, essa foto é de outras pessoas. É o risco intrínseco de nuvem. Quando você tem criptografia ponta a ponta, né, pelo menos vai vir a foto da outra pessoa, mas vem criptografado, você nem vai saber ali o que está acontecendo. Então tem riscos. No caso aqui específico, o Calendly, ele está acessando tudo, né? Você não tem como impedir dele, por exemplo, baixar os seus e-mails. Não sei se o Calendly faz isso, né? Tem alguma coisa de e-mail associado. Pelo que eu lembro aqui, é só realmente parte de calendário, mas, né, o desenvolvedor, o aplicativo tem que ser confiável. Mas, né, se você quer compartilhar calendário, não tem muito jeito, né? Você vai ter que dar acesso para ver ali o que você está compartilhando. É um risco. Não é para alertar, né? Não é colocar a pulga atrás da orelha de ninguém. É só dizer, ó, tem acesso? Tem. Tende a fazer mau uso? Não, mas... eu tenho até um caso curioso que eu escrevi há algum tempo uma matéria sobre um desses aplicativos que você consegue usar iMessage no Android. Uhum. E eles basicamente são... antigamente tinham... Ainda tem, na verdade, uns aplicativos que você instala no seu Mac, e aí você transforma o seu Mac em um servidor, e aí esse aplicativo de Android conversa com o seu Mac e o iMessage funciona no telefone Android. E aí uma empresa foi lá e criou, né, servidores Mac na nuvem para pessoa que não tem um Mac conseguir usar o iMessage no Android sem precisar do computador. E aí é a mesma coisa, você precisa Beeper, logar, né, com o seu ID Apple. Acho que isso é o Beeper. Eu cheguei a testar, inclusive, funciona. Mas eu fiquei até isso, falei, né? Que eu fiquei bem com a pulga atrás da orelha, porque tem aquela coisa, você tem que compartilhar seu ID Apple. E aí eles falam, não, a gente tá colocando a máquina criptografada, ninguém tem acesso a essas máquinas, a gente só usa ela pra liberar o iCloud, só que
é um risco, é realmente um risco. Eu testei o recurso e tal, mas depois de testar, desliguei tudo, não continuei usando, troquei senha, troquei tudo. Você fez com o seu Apple ID de verdade? O seu mesmo? Eu fiz com a minha coragem, conta, né? cara. Nossa senhora. Coragem. Eu nem pensaria no meu Apple ID de verdade pra testar um negócio desse pra não arriscar. Eu falei, não, vou testar com o meu de verdade, quero ver se sincroniza, quero ver se funciona. Eu fiquei assim, acho que uma semana usando. Aí eu falei, não, agora já deu, chega, tchau, apaga, troca a senha, troca tudo, muda a autenticação. Porque realmente, eles dizem, né, eu até falei, perguntei várias vezes, falaram, não, a gente tá seguro, tá aqui, não sei o que, ninguém olha, ninguém mexe. Mas você tá compartilhando, né, tua conta com alguém. Por mais que fale lá que a gente só vai acessar isso. Saber com 100% de certeza que só vai acessar aquilo ou não é bem complicado. Cara, isso me lembra um banner lá dos primórdios da internet, que era assim, verifique se o seu cartão de crédito foi clonado. Coloque o número aqui. Na senha específica, você pode revogar a senha específica. Você vai lá na lista das senhas específicas, né? Você colocou o nome descritivo, no caso aqui, né, no calendário, aí você remove, não precisa trocar todas as senhas. E isso é um lembrete também de outros aplicativos que têm, digamos, conexão. Se por algum motivo você resolveu, não vou mais usar o Twitter, entra lá no Twitter, vê quem tem acesso né, quem está conectado ali, vai revogando o acesso, reduz a superfície de ataque em qualquer grau. Boa dica. E para finalizar, o Fábio Ivanaga quer saber com essa história aí da Apple querendo fazer do iPad um Mac. Será que vem aí um iPad 16:9? Eu acho que não, eu espero que não. E a principal razão é, nem o MacBook é 16:9, o MacBook é 16:10. O único 16:9 que a Apple tem é o iMac e os monitores grandões, mas fora isso, a Apple ela usa a tela um pouquinho mais alta nos MacBooks. E no iPad hoje... Como o iPad cresceu e ganhou um monte de tamanho, é um número quebrado, mas o iPad por muitos anos manteve o 4x3, que é aquele padrão quadradinho das TVs antigas e tudo mais. E o motivo é porque, como o iPad você pode usar dos dois lados, se você deixa ele 16:9, que é o widescreen padrão, quando você vira para usar na vertical, ele fica muito esticadão, e aí é estranho. Então, por isso que a Apple ela sempre preferiu deixar o iPad mais quadradinho, até não é exatamente quadrado, mas ele não é tão esticado. Até eles já mostraram, né, várias vezes na Keynote, que olha, o iPad tem o tamanho de uma folha, né, já pra ter aquela sensação de que você tá lendo um livro, ou que você tá anotando uma coisa que é mais parecida com uma página. Então, eu particularmente prefiro que tenha esse formato mesmo. Acho que pra tablet funciona muito bem, não acho que isso vai mudar no iPad. Como eu falei, nem o Mac é 16:9, ele é 16:10, que é um pouquinho mais alto. Eu também gosto, porque eu às vezes pego, tô mexendo em algum notebook Windows que é 16:9, eu falo, nossa, mas essa tela tá tão estreita, tá tão estranho. Pra uma tela grande não faz tanta diferença, né, porque você tem espaço. Agora, numa tela que você não tem espaço, eu acho muito legal você ter área vertical maior, porque você consegue ter mais textos na tela, você consegue enfim, eu prefiro que não seja 16:9 e eu não acho que vai mudar isso no iPad. Pensa assim, que a proporção de um story no Instagram, quer dizer, é 9:16, né? Porque tá de pé, mas a proporção do story seria essa, né? Imagina, escala isso para um tamanho de um iPad, para usar numa tela dividida, por exemplo, tudo bem que falta costume de um lado, e talvez seja esse um dos problemas, mas não encaixa no olho, né? Do jeito que a gente tá acostumado e que, enfim, Exato. Tirando com alguns asteriscos, funciona. Folha A4 é 4:3 ou é 16:9, assim, mais perto? Você diz, tipo, a proporção do 21 por 29,7. Isso. Cara, é uma proporção, tipo, o A4, assim, eu vou deixar o link na descrição aqui pra quem quiser ver por que é o A4, né? Porque se você tem um A0, A1, A2, e vai. Então, a proporção dele é 1 para 1.4, sei lá, porque tem a ver com a raiz quadrada da dimensão. Então, o resumo do resumo é não. Mas a proporção é 1 para 1 ponto alguma coisa. 1.4. Zero padrão. É 1 para 1,5, na verdade, né? Você pega dois A4s, por exemplo, coloca um do lado do outro, né? Aí você vai ter tem um outro formato, que seria o A3 no caso.
Mas agora até, igual eu falei, os próprios os iPads mais novos, eles não são exatamente mais 4x3, acho que eles são, pelo que eu tô vendo aqui, o iPad Air 4 mesmo é 23x16, porque ele eles, quando a Apple redesenhou a tela e eles deram os cantinhos arredondados, eles deram uma leve esticadinha, mas não é 16x9, não é 16x10, são uns números bem quebrados, mas bem próximo do que era o 4x3. E igual eu falei, pro uso assim de tablet, eu prefiro esse formato mesmo. Espero que não mude, não. Eu achei o do Air 5 é 1 por 1.439, que fica perto desse 1.1,5, que seria pertinho também do A4, voltando ao começo aqui dessa história, né? Então, realmente, a narrativa de que deixar a experiência mais próxima de você estar escrevendo numa folha faz sentido. E também começa a ficar uma coisa meio enrolada para mostrar que se você... nossa tela aqui de 1 para 1.4 não diz nada, né? É mais complicado que nem a própria... Existe isso, a polegadagem dos Macs mesmo, né? Das telas. Tem 13, tem 15, mas não é, né? 13.3, é 14.9, mas arredonda para ficar mais fácil de contar a história e você saber do que estão falando, né? Porque senão você gera mais ruído do que a informação para passar no meio de uma salada de números também, que a pessoa já tá com o cérebro vazando pela orelha, né? Quando você começa a falar de números, né? Muito que bem. Agradecer aos apoiadores que nos apoiam lá em apoia.se/área de transferência e picpay.me/área de transferência, aos patrocínios, a iToGo e a ExpressVPN, ao Edu, que faz toda essa mágica acontecer, claro, também ao Felipe, né, que fez participação hoje. Obrigado pela participação, Felipe. Como que faz para falar com os senhores? Bom, pra quem quiser me encontrar nas redes sociais, é só me procurar no @Felipe Espósito e valeu aí pelo convite. Espero voltar mais vezes, principalmente pra um Bola de Cristal, pode me chamar que eu apareço. E vocês também podem me encontrar ali do lado no A Fonte, toda segunda-feira. Boa. Eu sou MVC Mendes nas redes, que a gente acabou de passar o episódio inteiro comentando. Apresento um bando de podcast aqui na Gigahertz e o Bolha Dev também, podcast diário, noticiário diário da Alura sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. E escreva lá pro ifeed.pt. Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, bater Cocatec, que a gente troca uma bola, ou no Instagram, @coca.tech. Tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Abraço, Rambo, abraço, Bruno. Falou. Um abraço e até a próxima.